Muito bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui comigo, Fabiola Nunes Peça. Prazer em recebê-la. Uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mariana. O prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui na TV Altiora. Muito obrigada, viu? Muito bem. E olha só, Fabiola, para quem não conhece, ela tem um blog que faz maior sucesso na internet, né? Falando sobre infertilidade. E é um blog que teve bastante acesso, hein, Fabiola? Tem, graças a Deus. Graças aí a muita gente que me dá apoio aí no blog, está tendo bastante visitação, sim. Muita gente aí contando seus problemas, tentando dividir comigo um pouco, né? Eu adoro quando as pessoas compartilham, eu posso conseguir, assim, estar ajudando. É verdade. Bom, você já veio uma outra oportunidade falando sobre infertilidade. E hoje o nosso tema é o que é a endometriose, né? É um tema a se falar, é um assunto que está aí, né? Nas mídias, e é legal a gente sempre estar falando, né, sobre um determinado assunto, né, envolvendo a mulher, né? E o que é a endometriose? Para as pessoas em casa entenderem, né, esse mundo. Sim. Primeiramente, eu escolhi o tema endometriose porque das pessoas que falam comigo, endometriose eu percebo que é uma coisa aí bem presente, né, tá? Nos problemas. Apesar de, pelas estatísticas, eu tenho aí pela estatística que de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva apresentam um problema de infertilidade, mas na prática às vezes parece para mim que é até mais, porque a maioria das pessoas se queixam deste problema. Para entender melhor, é um assunto bem complexo, vou tentar resumir. Endometriose é a vazão do endométrio, né? O endométrio é a camada interna do nosso útero. Todo mês a mulher ovula, tá? E numa determinada parte do ciclo, a hora que a progesterona entra em ação, a camada do útero forma, né, uma camada espessa, bem assim armazenada de bastante material nutritivo para que o embrião seja implantado, tá? O responsável por isso é a progesterona. Esta camada, quando a mulher não tem o seu óvulo fecundado, o que acontece? Ela é eliminada sob a forma de menstruação, tá? Na endometriose, esta camada, ela é migrada para outras partes da cavidade do peritônio. Muitas vezes ela vai se alojar no intestino, na parte externa do útero, ovário, trompa. Então ela migra e aquele endométrio vai para outras partes. Basicamente é isso. É basicamente isso. E agora me conta uma coisa, as mulheres que têm essa endometriose, mulheres de que idade? De qual idade? Então, existe uma idade específica? A endometriose, ela é uma doença que ela é uma doença da mulher desde que ela menstrua até a menopausa, ela pode ter a endometriose. É uma doença de quem está dentro da idade de estar menstruando. Às vezes, muitas vezes a mulher nem sabe que tem e já tem. Num grau menor, mas já tem. Ela só vem a descobrir muitas vezes na hora que ela vai tentar ter o filho, começa a não vir, aí ela vai procurar com o seu médico todos os exames e tal, e nisso... No pré-natal acaba vendo. Nos exames investigatórios, por que não consegue engravidar, faz um exame daqui, um exame dali, aí sim que ela vai perceber que ela tem. Entendi. Agora, quais são os principais sintomas da endometriose? Tá. Bom, veja, os sintomas que eu vou falar, eu estou falando tudo meio assim genérico, tá? Sim, claro. Muitas pessoas eu estou falando isso porque muitas pessoas vão dizer assim, mas eu tenho endometriose e não tenho isso. Cada caso, gente, é um caso, tá? É uma coisa meio global que eu tô falando. Algumas pessoas têm os sintomas mais assim, aflorados, tipo dores nas relações sexuais, dores fortes, dores antes da menstruação e no período da menstruação, dores bem fortes, são cólicas fortes, sangramentos anormais, tá? E a maior causa que é a infertilidade, né? Que é o que dá mais problema para a mulher. Como eu falei, às vezes nessa hora é que ela vai perceber. Logicamente, quando ela tem esses sintomas antes, ela vai acabar vendo o porquê e às vezes chega-se ao diagnóstico da infertilidade, da endometriose. Porém, se ela for uma mulher assintomática, muitas vezes a doença é assintomática. Você às vezes tem endometriose e não sente nada. Entendeu? E aí é que é o perigo, né? Olha só, e as causas? As causas da endometriose?
as causas não estão muito assim bem definidas ainda. Isso ainda é muito objeto de estudo, tá? Para você ver como a amplitude da endometriose é uma coisa muito grande, tem portais na internet que falam só sobre endometriose, blogs são só sobre endometriose, para você ver como a coisa é presente na modernidade, né? Eu costumo dizer que é uma doença da modernidade, porque a mulher, é muito comum ela descobrir endometriose, né? Quando ela está na sua idade mais avançada, ela já teve aí várias menstruações, já deu tempo dela começar a ter, e às vezes está num grau até mais forte, né? Então, muitos médicos, com relação à causa que você está me falando, muitos médicos dizem que pode ser fator genético, mas muitos também atribuem o fato a uma doença do sistema imune nosso. Agora, o grau dessa doença? Os graus, cientificamente falando, eles podem ter do grau 1, 2, 3 e 4, tá? Mas na prática, normalmente você fala isso, a pessoa vai imaginar, tá, 1 é mais leve, a 2 mais forte, até a 4 é a pior. Mas nem sempre isso acontece, tá? Muitas vezes a 1, às vezes, ela é mais forte em sintomas ou em problemas que causa na fertilidade do que a 4. Cada caso é um caso, é difícil, tem que ser cada caso cuidado individualmente. E o diagnóstico? Quem que verifica tudo isso? Então, o diagnóstico, se a mulher já tem o seu médico já de confiança, tudo começa com o exame, os seus exames em dia, um Papa Nicolau legal, um exame de uma avaliação clínica, logicamente, uma anamnese, né, que é falado, que é todo o seu histórico. O médico, quando já tem a paciente já tem um tempão com aquele médico, e o médico já está acostumado com ela, já tem todo o histórico, é muito mais fácil. Vão ser feitas dosagens hormonais, exames de sangue, que mais? Vão ser feitas alguns exames, ultrassom também. Só que a única coisa que pode dar 100% de exatidão, a ultrassom é melhor, mas assim, depois da ultrassom, o que finaliza mesmo o diagnóstico da endometriose é a laparoscopia ou a videolaparoscopia. A laparotomia, desculpe, ou a videolaparoscopia, que seria laparotomia é uma coisa mais invasiva, né? É uma cirurgia que existe um corte, é feito um corte e avaliado todo o peritônio, é uma cirurgia, né, mais invasiva. Já a videolaparoscopia, ela é bem menos invasiva, a pessoa tem um pós-operatório muito mais fácil, porque só fez só alguns orifícios, no que são, nesses orifícios colocados fibra ótica, né, uma cânula de fibra ótica, e analisado por um vídeo, né, ao mesmo tempo que é feito esse cirurgia, o médico já está avaliando tudo, e inseridos instrumentais também, né? Sim. E lá é visto tudo e colhido um pedacinho desses implantes da endometriose. Aí é feita a biópsia e realmente é comprovado 100% que é endometriose. Agora, o tratamento da endometriose é um tratamento muito difícil, muito rígido? Então, o tratamento também assim, depende muito, algumas coisas têm que ser levadas em conta. Uma coisa se essa mulher ela vai querer ter filhos, ela já tem filhos ou não. O grau que essa endometriose está. Por quê? Os tratamentos eles podem ser tanto à base de medicamentos, tratamento clínico, como cirúrgico. Então, quem vai avaliar melhor isso é o seu médico. Ninguém melhor que o seu médico, que já tem todo o teu histórico, tá? Inclusive, eu recomendo, se a pessoa não está muito acostumada com aquele médico, é um médico novo, gente, vá atrás de outro, procure 2, 3 opiniões, não tem que ter, né? Para qualquer situação assim, é uma coisa séria, você tem que ter opiniões. No tratamento clínico, são usadas medicações contraceptivas. Então, a mulher que está querendo engravidar, já, se ela sabe, naquele período de tratamento, ela não vai poder tentar. E no cirúrgico também pode ser por laparotomia, que é cirurgia invasiva, ou videolaparoscopia. Certo? Certo. Agora, como e por que a endometriose pode gerar a infertilidade? O modo pelo qual gera também não se sabe ao certo ainda por quê. A única coisa que se sabe, que pode ser falada, é que as mulheres que têm endometriose têm uma inflamação maior, né, nessa cavidade do peritônio. Algumas situações causam agravamento, por exemplo, anomalia, alterações anatômicas da trompa, porque dependendo do grau da endometriose, ela pode estar
tendo algum implante da endometriose dentro da trompa. Então, causa um estreitamento, né? Não vou falar um termo mais técnico, senão a pessoa não vai entender. Um estreitamento, aí acontece o quê? Obstrui. Aí ela já vai dar um problema para essa pessoa. Ou ela pode, por exemplo, ter um endometrioma, que é a endometriose que se localiza no ovário. Aí já dá problema para ela engravidar, porque, né, o ovário é onde tem todos os óvulos que vão ser liberados e tudo aquele resto você sabe. E às vezes, por isso que às vezes as pessoas tentam engravidar, às vezes nem imagina por quê, não é? Sim. Às vezes nem tem o porquê. Não sei o porquê. Que é difícil, porque é um assunto a se falar aqui, porque às vezes você fica, mas por que eu não consigo engravidar? Pois é, e a mulher é difícil, né? A mulher, são tantas coisinhas, quando começa aquela situação, por quê? Nossa, é complicado, e você já teve muito esse porquê, né? Também. Sim, por isso que quanto antes melhor, né? Por isso, quanto antes melhor engravidar, né? Não deixar a gente vai falar sobre um outro assunto na quinta-feira que a gente já deixou gravado para vocês, os perigos de uma gravidez tardia. Isso então, mesmo. Quer dizer, a partir dos 35 anos, acaba sendo uma gravidez de risco, né? Por que não ter neném antes dos 35? A gente até comentou, porque a gente sabe que, poxa, eu não vou ter um filho antes porque tem faculdade, tem os estudos, tem a parte financeira também, mas se você ficar pensando nisso, você nunca vai ter filho, viu, gente? Não é verdade? Com certeza. Se for pôr na ponta do papel o que um filho custa, ninguém vai ter, ninguém vai ter, pode ter certeza, viu? Agora, pode acontecer de uma mulher estar com a e engravidar? Pode. Pode acontecer? Pode, sim. Ela gente, endometriose, quem tem, pelo amor de Deus, não arranque os cabelos, não fala assim, pelo amor de Deus, eu vou ter mais filho, não é assim. Endometriose não é assim, não é um bicho de 7 cabeças. Ela vai ser tratada. Veja, você tem que tratar primeiro, para depois pensar em ter. Realmente, mas não quer dizer que endometriose é sinônimo de infertilidade, tá? Menos da metade aí das pessoas que têm endometriose não consegue. A maioria tratada consegue. E muita gente, inclusive, que já passou até por mim, que já contou casos, tinha endometriose e ficou grávida. E após quanto tempo? Após quanto tempo? Então, ela fazendo o tratamento, se ela fizer um tratamento cirúrgico, que seja, um mês depois ela já pode estar engravidando. Uau. Tudo depende do caso, tá? Às vezes, depois do tratamento cirúrgico, às vezes, em alguns casos, ela tem que fazer uma terapia hormonal ainda. Tá. Em alguns casos, ela tem que ficar um tempo, uns 3 a 4 meses aí, mais ou menos, tomando uma medicação, que essa medicação, ela vai fazer o quê? Ela vai ter um papel aí de bloqueio da menstruação, para que o organismo dela dê um descanso, tá? Mas nada impede também que depois que termine esse período, ela não volte a ter, né? Tá. Ela vai ter que estar sempre... Agora, após o tratamento, o paciente pode desenvolver novamente a endometriose? Pode, ela não tem cura. Tá. Ela, na verdade, ela não tem cura. Ela vai tratar. Ela vai tratar. Sim, ela tem que estar sempre, mesmo a que já teve, ela tem que estar sempre de olho, ver se não volta. Inclusive, depois que ela engravidou, você vai ver se não vai ter uma recidiva dessa patologia. Mas, assim, o mais importante de tudo que eu acho, assim, a pessoa não ficar, não vou ter, eu tô com endometriose, é o fim do mundo. Não é assim, gente. Tem caso para tudo. Se a pessoa tiver com um ovário comprometido ou a trompa, hoje em dia tem 1001 técnicas, né, Mariana? Hoje a gente tem, graças a Deus, a tecnologia está bem alta. Tá bem alta, né? Ainda bem. Então, assim, se ela tiver a trompa obstruída, ela não vai poder ter de uma forma natural. Só que aí ela vai ter como optar aí pelos sistemas pelos ciclos de reprodução assistida. E você pode acompanhar isso no blog, né? Isso, no seu blog, pode acompanhar todos os detalhes. Também é sobre a sua vida, né, Fabiola? Também. Tem sobre endometriose, tem diversas outras postagens aí. Mulheres que não conseguem engravidar, muita coisa. O fator psicológico, o fator financeiro, outras patologias que envolvem, o que facilita a fertilidade, enfim, aí. Uma gama de assuntos aí bem grande e que eu sempre conto aí, peço a colaboração de todos que me assistem para estar falando, cada vez mais dando opiniões, falando para mim, olha, fala de assunto tal, que eu acho legal. Poxa, vou ter enorme prazer de estar atendendo a todo mundo e falando cada vez mais aí, divulgando, comunicando a todos aí de uma forma bem legal de entender. Muito bem, e o blog, pessoal que está em casa? fabiolapesse.blogspot.com. Muito bem, Fabiola, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, viu? A gente volta a uma outra oportunidade com outro assunto, né? Sobre as mulheres.
tá ok, Mariana. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigada.